O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, galerinha do terceiro ano. Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce e essa é mais uma aula de língua portuguesa. E hoje eu trouxe um convidado super especial. Bem-vindos, estudantes do terceiro ano. Eu sou o professor Joelson, estarei com vocês nessa aula de língua portuguesa. Obrigado, professora Joyce, pelo convite. Isso mesmo. Então, a aula de hoje é uma continuação da aula de ontem. Ontem começamos a manusear o dicionário. Sabia, professor Gelson? Eu fui mostrando estratégias de como eles devem procurar as palavras no dicionário. E eles souberam dizer que as palavras são encontradas através da ordem alfabética, e aí vão seguindo as ordens das letras, que as palavras lá podemos descobrir se elas são adjetivos, se elas são substantivos, se elas são verbos. Olha quanta coisa a gente aprendeu na aula passada. Pois é, uma riqueza de informações e de conhecimentos que temos através do dicionário, não é, professora Joyce? Alguns alunos apontaram, como na última aula, que a senhora mencionou que já haviam falado sobre o dicionário. Muito bem, alguns alunos lembraram e apontaram no chat. Isso, então os alunos que utilizaram o dicionário na aula de ontem, já separem, porque para a aula de hoje a gente vai continuar com a mesma habilidade. Você pode fazer a leitura, professor? A habilidade do currículo paulista, sobre a qual se baseia essa aula de língua portuguesa, é EF 35 LP 12. Consultar o dicionário para o esclarecimento de dúvidas sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de irregularidades ortográficas. Isso mesmo, então é a continuação da aula de ontem e hoje eu trouxe um texto super especial, professor. Só que vamos retomar um pouquinho a aula de ontem. Ontem nós falamos sobre os substantivos que dão nome às coisas, então vocês já sabem que os substantivos são isso. Os adjetivos, os que agregam qualidade a alguma pessoa, a algum objeto. Então, e também aprendemos sobre os verbos. E aí, ontem passou tão rápido a aula e hoje eu vou dar uma retomadinha nisso. Olha só, vou escrever umas palavras aqui, ó. Passar. A Ana Clara lembrou, professora, substantivos, adjetivos e verbos. Ler. Sorrir. E compor. Por que eu estou anotando essas palavras? Quem sabe o que são todas essas palavras, o que todas essas palavras têm em comum, pessoal? Coloquem aí, já que estamos falando as características de cada tipo de palavra. Olha, são verbos, isso mesmo. Então, os verbos têm essa característica, eles terminam em ar, em er e em ir, quando eles estão no infinitivo. E tem raríssimos verbos que terminam em or. O ur não tem nenhum que terminam em ur. Então, são essas as características e é desse modo que os verbos serão encontrados no dicionário, professor. Olha que interessante. Vários alunos apontaram que são verbos, professora Joyce, e deram outros exemplos também, andar, correr. Então, já convido vocês a separarem o caderno, lápis, borracha e fazerem as anotações, porque essa aula é muito importante. Aula sobre dicionário, e no dicionário você vai conseguir entender um pouco mais sobre a escrita das palavras, a regularidade da ortografia das palavras. Isso é muito importante. Bom, mas agora, olha só, professor, trouxe o professor Joelson, que é um talentosíssimo artista, né? Para fazer uma encenação para vocês, para essa aula. Então, ele vai fazer uma mímica para essa aula para vocês. Então, prestem atenção. Professora, subiram muitos comentários perguntando assim, dessa maneira, objetiva. Que roupa é essa? Sim, tem tudo a ver com a nossa aula. Calma lá. Então, vamos lá. Nós já estudamos alguma coisa a respeito de mímica, não é mesmo? Então, temos uma mensagem, uma história que vai acontecer sem sons, sem palavras. Atenção, é uma história bem curtinha.
Palmas para o professor. Então, ele fez essa mímica. Olha só, pessoal, o que ele demonstrou nessa mímica? Ele estava com um dicionário em mãos e verificou a escrita de uma palavra. Será que ele estava em dúvida da escrita dessa palavra? E aí, professor, você estava em dúvida da escrita dessa palavra? Pois é, na nossa pequena história havia dúvida se a amizade era com S ou se era com Z. Então, tirei a dúvida consultando o dicionário. Para isso o dicionário serve, não é mesmo? Isso mesmo, olha só, eles estão aplaudindo você, professor. Muito obrigado, galera do terceiro ano, está prestando atenção na aula. Obrigada pela flor. E agora, pessoal, vamos explicar o motivo da nossa roupa, hein? Vocês conhecem esse personagem, galera do terceiro ano? Eu tenho certeza que os pais, os responsáveis, os professores conhecem muito bem, hein? É o Charlie Chaplin, o Carlitos. Então, é esse artista que chama Charlie Chaplin e o personagem é Carlitos. Agora, a professora trouxe um videozinho para vocês conhecerem melhor esse personagem e é por isso que nós estamos com essas roupas, para homenagear um estilo que ele criou, né? Então, Oráculo, pode soltar aí para as crianças conhecerem um pouquinho mais da história dele. O que está acontecendo, professora Joyce? Olha, está carregando um piano? Pesado, hein? Pela expressão dele, tá bem pesado. E ele é um pouquinho enrolado, desastrado, né, professor? O personagem carrega um piano imenso e pesado. Sim. E a ajuda de quem está ali também não é muito coordenada, não é mesmo? Com certeza, está passando um pedaço, hein, nesse momento. É uma característica mesmo dos filmes dele, né? O Daniel escreveu, coitadinho, vai ficar esmagado. O filme não tem som, né, professor? Pois é, temos a música e as cenas acontecendo. Olha só, ficou até desconjuntado, coitado. Muito engraçado. Naquela época, isso daí era o auge da comédia, né, professor? Pois é, tem particularidades de uma linguagem, não é? Da mímica acontecendo com o som da música. Muitas expressões. Isso. Agora eu trouxe um texto biográfico para a gente poder ler esse texto e vocês prestem atenção na escrita das palavras, nas palavras que vocês talvez não conheçam e já vão anotando aí no decorrer da nossa leitura, porque a nossa atividade vai ter tudo a ver com isso, porque a aula é sobre usar o dicionário, hein? Então, vamos lá. No início do século XX, o jovem artista britânico Charlie Chaplin deu grande impulso e revolucionou o cinema mundial. Com seus filmes mudos, os roteiros de suas comédias do gênero pastelão retratavam situações do cotidiano de personagens urbanos comuns, como mendigos e vagabundos, fazendo um humor atemporal, sagaz e universal. Olha, é um texto biográfico, né, professor, que fala um pouquinho sobre esse personagem e esse ator, esse artista, né, professor? Sabemos então, através do texto, diretamente sobre a vida desse artista, não foi? Não é? Quem foi, como viveu, né? De onde viveu. Isso mesmo, e vocês anotem as palavras, hein, que ela vai ser importante para a nossa atividade. Quando a linguagem corporal e a mímica não bastavam para explicar as situações dos enredos, legendas curtas entrecortavam as cenas. Os textos mantinham, porém, as críticas sociais do versátil e genial cineasta, dançarino, ator, roteirista, diretor e produtor. Uma das suas mais famosas frases é:
A persistência é o caminho do sucesso. Olha que bonito, hein, professor? Persistência. Qual o significado disso, dessa palavra que está grifada? Qual Vamos será? saber logo mais, Logo não é, professora mais, Joyce? isso mesmo. Usando o que, professor? O nosso amigo dicionário. Sim, quem já está com ele em mãos, já viu as palavras que vai ser importante para a nossa atividade, vai ser o foco da nossa atividade. E quem não tiver, vai participar da aula com certeza. Então, vamos para a atividade. A atividade é o seguinte, nós retiramos as palavras destacadas e agora temos que dar significado às palavras de acordo com o texto, porque nós sabemos que uma palavra pode ter diversos significados. Então, o contexto dela é muito importante para você entender o que é, qual é o sentido que ela está sendo empregada neste momento, não é, professor? Exatamente. Podemos, através do dicionário, descobrir o sentido e também tirar uma dúvida em relação à escrita, não é? Se bateu aquela dúvida, como aconteceu no personagem. Mas também descobrir o sentido, o dicionário nos ajuda a descobrir o sentido das palavras. Isso, então a primeira palavra que nós pegamos lá foi impulso. Olha só, o que será que essa palavra significa, hein? Será que ela é um verbo? Impulso. Será que ela é um substantivo? Será que ela é um adjetivo? Olha lá, pessoal. Quem já conseguiu procurar, já tem gente colocando aí no chat. Olha. Impulso. Qual significa? É um verbo, apontaram. Será que é um verbo? É um verbo. Porque tem o verbo impulsionar, né? E tem a palavra impulso, que na verdade é um substantivo, professor. Pois é. Olha só, e você causar impulso nesse texto está empregado o sentido de incentivo, pessoal. Olha só que legal, hein? Que teve um impulso, que teve um incentivo, então. Agora, a próxima palavra, a gente tem que analisar ela bem, hein? Porque revolucionou. Então, já tem gente falando que é um verbo, isso mesmo. Vem do verbo revolucionar. Será que está escrito correto? Um verbo, quando ele está no passado, ele termina em L, pessoal. Olha a regrinha aí que vocês já estão cansados de saber, hein? A letrinha no final, a Larissa escreveu assim, revolucionou com U. Olha só, isso mesmo. Então, o verbo está no passado e ele teria que estar no texto com a letra U. E o verbo revolucionar, quem conseguiu aí procurar no dicionário, nada mais é do que transformar. Ele veio nesse sentido que ele transformou o cinema, né, professor? Isso, das modificações que causou, então, com o seu trabalho, não é? Com a sua maneira de fazer a arte. E agora, transformou. Atemporal, pessoal. Atemporal, ele estava lá falando que os filmes dele são filmes atemporal. Então, sabendo desse contexto, pessoal, vocês acham que atemporal é um verbo? É um substantivo ou é um adjetivo? Olha só, pelo contexto do texto, falando uma característica dos filmes dele, que os filmes dele são atemporais, atemporal. E aí? Olha a Andresa só. falou que é um adjetivo. Isso. O Rafael disse que é um adjetivo. Se ele emprega característica, ele é um adjetivo. Bianca. E vocês acham que a escrita está correta? Porque se ele é um adjetivo, não é o verbo, ele pode normalmente terminar em L, não é, professor? Sim. E vocês sabem o que é falar que alguma coisa é atemporal? Coloquem aí no chat, pessoal. O que será que quer dizer que uma coisa é atemporal, igual os filmes dele? Atemporal. Olha só. Que não tem marca de um tempo. Sim, exatamente isso, muito claro. Foi o João Carlos que escreveu. Olha que não tem só. marca de um tempo. Então, atemporal, realmente, igual vocês falaram, é um adjetivo e é algo que não há tempo, não tem marcação de tempo. O filme dele transcende todas as décadas, né? Já transcendeu todas as décadas, né? Foi um excelente artista. Então, vamos, sagaz. Ele também falou que o Charlie Chaplin era um artista sagaz. Então, olha só, o que será que é sagaz, hein? Vou dar cada vez menos dica, porque está muito fácil. O Leonardo já apontou que é um adjetivo. Isso a mesmo. Heloísa também.
A Andressa, isso mesmo. Parabéns, pessoal. E o que quer dizer sagaz? Será que vocês conseguem identificar o que seria sagaz? Só pelo contexto, mesmo quem está sem o dicionário. A Laura diz que é esperto, professora. Isso, a Ana Clara astuto. falou que é astuto. Parabéns. Esse terceiro ano, show de bola. Isso mesmo, ó. Já vão dando print aí. Realmente ele é um adjetivo e no texto poderia ser empregado a palavra esperto, que caberia muito bem no contexto, né, professor? Exatamente, poderia... A próxima palavra já complica um pouquinho, hein? Explicar. Dá uma olhada aí, pessoal. Tá tudo correto aí no explicar? A grafia está correta. Vocês usariam essas letras para escrever explicar? Olha aí, a Gabriela colocou explicar com X. A Clarice também. Isso. E explicar é, igual vocês já estão colocando, é um verbo. Isso mesmo. E ele já está no infinitivo. Então, ó, explicar... O Gabriel já escreveu o significado. Escreveu assim, que é dizer como aconteceu. Isso, ó, e todos estão colocando que é o verbo e o verbo já está no infinitivo. Então, isso mesmo. Nada mais é do que tornar claro algo, né, professor? Então, explicar com X e nada mais é do que tornar algo, alguma coisa. Tornar claro, dizer como aconteceu, não é? Tornar claro. Tornar claro. Isso, tornar claro, desculpa. Isso mesmo. E tem mais palavras destacadas no texto. Olha, enredos. O que seria enredos, pessoal, que aparece no texto e é uma palavra que está no plural? Será que no dicionário nós encontramos as palavras no plural? Ontem eu falei sobre isso. Escrevam para nós. Podemos encontrar palavras no plural no dicionário? Sim ou não? Sim ou não? Olha Já só. apareceu ali que não, professora. Que não. Isso mesmo. Ontem eu comentei com eles que as palavras são encontradas no singular. E enredos, o que será que significa a palavra enredo? Porque a gente vai encontrar ela no dicionário sem o S. Enredos, vamos pensar? Olha, sentido. História, disse a Melissa. Isso mesmo. Outros colocando história, legal. Vamos ver? Olha, é um substantivo que a gente vai encontrar ele no singular. E é uma sucessão de acontecimentos na história, igual vocês falaram, isso mesmo. Agora, eles tinham falado que só com a mímica, às vezes, ficava difícil deles interpretar a mensagem que eles queriam passar. Então, eles falaram que tinha frases que entrecortavam o filme. E aí, pessoal, entrecortavam, olha só que nome, hein? Parece a junção de duas palavras. Será que o sentido dessa palavra tem a ver com as duas palavras que conseguimos pensar? Entrecortavam? Ó, a Sofia está colocando que é um substantivo. Será que é? Entrecortavam. Quem tiver com dicionário aí, já procura e coloca no chat, pessoal. Ó, a Melissa colocou que é um verbo. Entrecortar. O Lucas também. Isso mesmo. É um verbo bem complicado de se conjugar, mas é um verbo. E o que mais, pessoal? O que ele significa? Tem a ver com cortar, disse a Sofia. Olha, aparecer no meio. No texto, esse é o mesmo sentido, né? São frases que aparecem no meio da cena. Então, vamos ver. Vem do verbo entrecortar, porque nós encontraremos ele assim no dicionário. E vem, nada mais é do que sinônimo de interromper. Então, são frases que interrompem a cena. E agora, versátil, um artista versátil, um artista genial, um artista persistente, olha só, todas essas palavras. Versátil, que será? Ó, já está subindo aí, professor, é um adjetivo, isso mesmo. É um adjetivo. Então, se é um adjetivo, nós encontramos ela assim no dicionário. É sobre a característica do artista, não é? Olha só, muda facilmente, versátil. Então, qual outro sinônimo vocês poderiam dar para versátil, pessoal? Vamos ver. Para versátil, então... Ó, eles colocaram propenso. Subiu rapidinho ali. A Lívia falou, pode fazer várias coisas. Legal. E agora, mais uma palavra que eu estou vendo alguma coisa errada, hein? Tá me incomodando aí. Genial. Genial. Eu genial, tu genial, professor? Ele genial? Pois é, esse U no final... Isso daí, eu acho que não é um verbo não, hein? Os verbos terminam assim, não é? Quando estão no passado? Com certeza, eu acho que não, hein? Ó, estão Genial. colocando, está errado, teria que ser com a letra L. E já estão colocando
que genial é um adjetivo, professor. Olha Verdade, só. muitos alunos apontaram, professora Joyce, como um adjetivo. Vamos ver um sinônimo para ele que caberia dentro do texto, é um adjetivo, e talentoso, olha só. Eu posso substituir genial por talentoso. Caberia perfeitamente falando do Carlitos, né? Perfeito. E persistência, hein, pessoal? Que é a frase que ele deixou no final, uma frase muito bonita, por sinal. Que envolvia essa palavra persistência. O que ela é e qual significado agregava ao texto? Não desistir, ó que bonito. Isso mesmo, não podemos desistir nunca do que queremos. Então, temos que ser persistente, né, professora? Alguns estão colocando que é adjetivo, outros estão colocando que é substantivo. E aí, professor, você ser uma pessoa persistente, eu estou dando característica a você? É uma característica da pessoa, então, ser persistente? Eu acho que sim. Se é uma característica, então, essa palavra é o quê, pessoal? Coloquem aí no chat. Um adjetivo, galera. Um adjetivo, estão apontando. Olha só. Persistência. Quando aparece persistência, na verdade, é um substantivo, porque a persistência quer dizer quem é persistente tem a característica da persistência, que é o quê? A qualidade de quem insiste até conseguir, não é, professora Joyce? De que continua. E no texto ela seria substituída facilmente por permanecer. Olha só, então a persistência é um substantivo que vem da qualidade de persistente, que aí sim seria um adjetivo, né, professor? Que nos remete a um verbo, não é? Permanecer. Isso, muito legal. Deixa aí um pouquinho na tela cheia para eles não se confundirem que persistência é um substantivo, que vem de persistente, que aí sim é um adjetivo. Deu para entender, pessoal? Acho que ficou claro agora, porque eles professora. estavam em dúvida mesmo. Olha só... Insistente, disse a Prodenise. Isso. Muito legal, hein? Vamos ver o que eles estão falando. Quem conseguiu anotar todas as palavras? Porque eu quero que vocês procurem. Esse vai ser o registro da aula de hoje. Além de vocês registrarem essas palavras desse texto, eu vou trazer uma proposta. É claro, né, professor? A proposta. Então, olha só. Vamos à proposta, professora Joyce. A retomada da aula de hoje. Consultamos o dicionário para o esclarecimento de dúvidas sobre a escrita de palavras e seus significados conforme o texto. E a proposta, além de vocês realizarem a escrita de todas essas palavras que foram destacadas do texto de hoje e fazerem o registro, vocês também vão ter que realizar a leitura de um texto do seu interesse e retirar palavras que você desconhece o significado e procurar no dicionário. E aí vocês já coloquem, igual a gente fez na aula de hoje, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um verbo, e grifem o infinitivo desse verbo, se for um verbo. Olha só, eu quero só ver se vocês vão realizar os registros e compartilhar aqui, hein, com a hashtag Eu no CMSP, marcarem o @ da professora Joyce, o @ do professor Joelso. Cada dia vocês mostram lições lindas e compartilham comigo. Parabéns, terceiro ano. E sempre, agora essa aula ficou marcada, hein? Sempre utilizem o dicionário, não é, professor? O apelido do dicionário, professora Joyce, que eu mais gosto é pai dos... Inteligentes. Lógico, porque você pode desconhecer alguma coisa, isso todo mundo, ninguém é capaz de conhecer tudo, nem muito menos nós professores. Então, o dicionário é uma ferramenta para quem quer aprender mais. Então, com certeza, essa ferramenta nunca vai entrar em desuso. Mesmo tendo agora os dicionários digitais, esse dicionário nunca vai entrar em desuso e vocês guardam de vocês. Beijão, terceiro ano, espero que tenha gostado da aula de hoje. Tchau! A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.
programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Como eu gosto da nossa sexta-feira. É a oportunidade de matar a saudade, estar pertinho de vocês. Acabaram de sair agora de uma aula maravilhosa, professor Joelso, professora Joyce, que delícia de aula. Bom dia, professores, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias. Professora Kelly, bom dia. Bom dia, professora Viviane, bom dia, turma do terceiro ano. Que bom o nosso encontro às sextas-feiras. É sempre agradável estar com vocês e eu tenho certeza que a aula vai ser muito gostosa porque vocês estão participando maravilhosamente das aulas de ciência. Aos responsáveis que nos acompanham, muito obrigada. E o nosso carinho de sempre a todos os colegas, professores e professoras que nos acompanham, muito obrigada pela parceria. Boa aula, professora Viviane. Obrigada. Preparados, turminha, para a nossa aula de ciência, fazer novas descobertas? Nas últimas aulas, a gente anda falando sobre, a gente está estudando as observações do céu. Lembra? Que antes observavam-se o céu a olho nu e quantas descobertas eles conseguiram fazer simplesmente observando o céu a olho nu. Hoje nós vamos olhar um pouquinho um instrumento que ajudou a ampliar esse estudo do céu. Professores, vamos para a habilidade do dia? Reconhecer como os avanços tecnológicos, lunetas, telescópios, mapas, entre outros, possibilitam a compreensão científica sobre o céu. Então, nas últimas aulas, nós estamos estudando sobre quantas descobertas a humanidade, ao longo do tempo, vem descobrindo, realizando essas novas descobertas, só observando o céu. Nas primeiras aulas, a gente trouxe para vocês quantas coisas eles descobriram. As fases da Lua, as estações do ano, grandes navegações conseguiam chegar de um continente a outro, simplesmente observando a posição das estrelas no céu. E hoje eu trouxe para vocês um personagem que revolucionou a comunidade científica. Vamos lá? Ver se vocês conhecem, apesar que já... Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Galileu Galilei. Parabéns para quem está fazendo aniversário hoje. Bastante gente ali, é meu aniversário. Parabéns, turminha. Então, olha lá. Galileu Galilei. Nós vamos falar sobre ele e esse objeto aqui. Vocês conhecem esse objeto? Nós vamos falar hoje, olha. Antes, todas as observações eram feitas a olho nu. Legal, turminha do terceiro ano. Já a estão Anne colocando. Caroline já colocou o nome, foi a primeira aluna a colocar o nome. Isso. E agora todos eles estão colaborando, professora. Luneta. Muito bem. Então, turminha, uma coisa importante para a gente observar aqui, tá? Então, nós temos aqui o Galileu Galilei e hoje nós vamos olhar um pouquinho. Observe a imagem dele, por favor. Hoje nós vamos olhar um pouquinho para as grandes descobertas realizadas por esse grande cientista. Tá bom? Lembrando a vocês que a luneta não foi uma invenção de Galileu Galilei. Tá bom? Mas ele tem grandes invenções que contribuem até hoje com o nosso dia a dia. Por exemplo, Galileu Galilei, ele inventou o relógio de pêndulo, o termômetro, o compasso, mas a luneta, apesar dele ter uma relação muito direta com a luneta, ele não inventou a luneta. A luneta foi inventada por um alemão que chamava Hans Lippershey. Hans Lippershey. Ele que inventou a luneta, mas naquela época nem era muito utilizada para observar o céu. Ele usava mais para observar as pessoas à distância. Na guerra usava-se muito, mas Galileu Galilei, quando ficou sabendo dessa descoberta, curioso e amante de observar o céu, ele adaptou, ele deixou mais potente. E aí sim, ele utilizou a luneta para explorar melhor o céu. Quantas descobertas ele fez. Então, apesar do Galileu
Galilei ter várias invenções, a luneta não é uma invenção dele. Ele deixou ela mais potente, realizou adaptações que contribuiu para as novas descobertas sobre o céu, tá bom? Então, vamos olhar aqui. É importante que vocês entendam isso, que então a luneta não é uma invenção de Galileu Galilei. Eles estão acompanhando aí, professora Sim, professora, Kelly? e alguns colegas, professores e professoras estão pedindo para que eles respeitem no chat. A gente precisa desse já instrumento. tem turminha aprontando no chat? A gente precisa muito do chat para conversar com vocês, para verem o que vocês estão participando da aula. E se vocês fazem outras coisas que não aquilo que é o tema da aula, fica complicado para a gente acompanhar aqui. Poxa vida, turminha. Aulas elaboradas com muito carinho por vocês. A gente pensa, cada detalhe da aula é pensado em vocês. E quando vocês se comportam dessa maneira, deixa a gente triste, deixa o professor de vocês triste, porque é o momento da gente estar junto, construindo, aprendendo. Vamos olhar aqui para a aula? Prometo para vocês que vocês não vão se arrepender. Tem bastante coisa legal. Vamos lá? Professora Kelly, vamos tentar ver se eles conseguem? Sim. E obrigada. Ó, tem gente pedindo desculpa. Desculpa, meu amor. Tem gente ali pedindo desculpa. Vamos prestar atenção na aula? Prometo, ó. Vocês Porque vão tem amar. muitos participando e esse é o objetivo, que todos possam participar e a gente fazer uma aula bem Vamos lá? desafiadora, que eles aprendam bastante. Tá bom, turminha? A prova aí fica triste, os professores aqui. Vamos fazer desse momento um momento legal, um momento de aprendizado? Posso contar com vocês? Vai, olha lá, terceiro ano. Não quero olhar o nome de ninguém ali, hein? Vamos lá? Então, voltando. Como eu estava falando, Galileu Galilei, ele, ao saber dessa descoberta da luneta, ele falou, opa, agora as observações no céu vai ser bem legal. E aí eu pergunto para vocês, vocês são muito inteligentes, já devem ter conversado com seus professores sobre essas descobertas de Galileu Galilei. Fazendo uso dessa luneta, vocês sabem me dizer uma grande descoberta de Galileu Galilei? Olha o desafio. Professores, não vale dar spoiler, hein? Só aluno agora, vamos lá. Olha, já estou dando a dica. Galileu Galilei realizou grandes descobertas com esta luneta. Alguém sabe me dizer uma? Eles colocaram, descobriram a descoberta das estrelas, será? Vamos ver, o que mais que ele descobriu? A olho nu eu consigo observar as estrelas. Eles colocaram o sol. Estão chegando, estão esquentando. A lua. Estão esquentando também. Tem uma informação sobre a lua. O que mais? Os planetas. Outra informação importante. Tá vendo? Olha quantas contribuições vocês podem dar para a nossa aula. Com a luneta, ou mais alguma coisa? E a Maria Clara colocou assim, sistema solar, e ela colocou um monte de interrogação. Também. Professora Kelly, todas essas informações, de alguma maneira, estão relacionadas com as grandes descobertas de Galileu Galilei, fazendo uso da luneta. Então, vocês falaram de sistema solar, vocês falaram da lua, vocês falaram do sol. Legal. Então, agora eu trouxe para vocês que amam ciências, que vão ser os futuros cientistas, se encantam pelo céu e pelo espaço, pelo universo. Eu vou trazer as principais descobertas, as grandes descobertas que Galileu realizou fazendo uso da luneta. Vamos lá? Como está o chat, professora Kelly? Agora eles estão participando da aula. Na aula? Terceiro ano. Eu não quero ver o nome de ninguém ali não, hein? Vamos lá. Quem acabou de chegar, seja bem-vindo. Olha lá, turminha. Uma das grandes descobertas que Galileu Galilei fez, utilizando a luneta, foi que o Sol, para quem falou do Sol, o Sol tinha muitas manchas. O Sol tinha muitas manchas. Então, observe essa imagem. Até a descoberta da luneta e das observações e pesquisas realizadas, olha que imagem linda, professora, linda. Realizadas por Galileu Galilei, fazendo uso desse equipamento, não se tinha noção de como era o Sol. Não conseguia ter a olho nu, chegar até a imagem do Sol. Então, fazendo uso da luneta, eles descobriram que no Sol tinha manchas. O Sol manchado, uma estrela cheia de manchas. Olha que descoberta legal.
Vocês sabiam disso? Comentaram do Sol, né? Do Sol. Muito bem. Mas não colocaram que tinha manchas. Isso, então, com a descoberta, a olho nu, era possível observar o Sol. Agora, a luneta contribuiu para que Galileu tivesse essa descoberta de que no Sol existem manchas. Tem aí, legal? Estão gostando? Como está nosso chat, professora? Sim, estão participando. E a Ellen, professora, falou que o sonho dela é ser cientista. Acho que ela já começou muito bem, estudando. Vai ser sim, Ellen. Tudo que a gente quer, a gente estuda, a gente vai atrás. E eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Eu desejo e eu creio que você vai conseguir, tá bom, amor? Vamos lá? Outra descoberta importante. Olha! Vejam como este equipamento trouxe grandes descobertas para a gente. Galileu Galilei também descobriu que na Lua, vocês falaram da Lua também, aqui é a Lua, tá, meus amores? Ah, já está aqui. Na Lua tem crateras e montanhas. Antes da luneta, antes do uso da luneta para observar o céu, acreditavam que todos os astros eram perfeitos, lisinhos, redondinhos, sem nenhuma irregularidade. Lembram lá da nossa aula sobre a superfície do planeta Terra? Galileu Galilei descobriu isso. Porque antes achava que era tudo lisinho, perfeitinho, porque quando a gente olha parece mesmo uma perfeição. Com este instrumento, Galileu Galilei descobriu que os astros não eram perfeitos, não eram regulares, eles eram irregulares. E ele conseguiu perceber que na Lua tinha, além de crateras, também tinham montanhas. E estas descobertas foram feitas graças ao uso da luneta. Não é legal? Estão acompanhando a turminha? Sim, professora. O chat está gostosinho, todo mundo participando. Olha, duas grandes descobertas. No Sol tem mancha, a galerinha que falou que a gente ia falar do Sol. Do Sol. A galerinha que falou da Lua, realmente, descobrimos, né? Descobrimos não, Galileu descobriu que lá na Lua tem montanhas e crateras. Vamos ver agora outras descobertas, professora? Sim, com certeza. Vamos a gente lá? adora descobertas. Mais alguma descobertas aí, turminha, que vocês acham que ele fez? Olha que interessante. Com o uso da luneta, Galileu Galilei descobriu que o planeta Júpiter tinha 4 luas. Isso, 4 luas. As luas de Júpiter, ó. 1, 2, 3, 4. Olha a importância deste instrumento para a comunidade científica. Olha lá. O planeta Júpiter, ele não tem uma lua só, nem 2 luas. Ele tem 4 luas. Vocês sabiam disso? 4 luas. Ó, tem alguém que colocou ali, eu já estudei sobre isso, legal. Provavelmente o seu professor é um apaixonado por ciência também e está aí incentivando vocês a olhar com mais carinho para a disciplina de ciências, né? Que é uma aula maravilhosa, turminha. 4 luas tem Júpiter. Olha quantas descobertas com a luneta. Agora, olha outras descobertas. Sol com mancha, Lua com montanhas e crateras, Júpiter com várias luas, 4 luas. Olha a próxima. Saturno. Acho que essa... Ah, lá, professor, o Matheus já colocou. Valeu, Matheus. Muito bem. Galileu Galilei também descobriu que o planeta Saturno, ele tinha anéis em volta dele. Olha aqui. Outra grande descoberta realizada com este instrumento. Olha quantas coisas. Começou lá, ó, a olho nu, só observando. E olha com esse equipamento quantas descobertas, quantos avanços a gente teve em relação aí ao estudo do céu e do universo. Estão participando, professora? Estão participando. Eles estão achando muito interessante essas descobertas, professora. Grandes descobertas. Vamos para a próxima?
Olha a outra grande descoberta. Quem falou do sistema solar? Olha aí, sistema solar. Também Galileu Galilei descobriu com o seu instrumento lá que os planetas giram em torno do Sol. Professora Viviane, mas vocês não sabiam sempre disso? Não. Antigamente, bem lá antigamente, né? Nas antigas civilizações, eles acreditavam que a Terra estava aqui e tudo girava em torno da Terra. Acreditava. Galileu, coitado, foi até, né, professora, condenado pela igreja, porque ele falou, vocês estão errados. Não é os planetas que giram em torno da Terra. Tudo gira em torno do Sol. E essa descoberta foi com a luneta. Ele descobriu, diferente do que acreditava antes, que tudo girava em torno da Terra. Ele falou, nananina, não é isso. A Terra, como os outros planetas, que giram em torno do Sol. Então, essa descoberta também, que o Sol está aqui e os outros giram na órbita dele, foi também com a luneta. Vocês sabiam disso? Gostaram? Ali tem gente que gosta e usa pela internet. É isso mesmo. Quando a gente gosta de um assunto, não precisa esperar a aula acontecer. Agora, com a internet, você pode explorar as suas curiosidades e ampliar seus conhecimentos. A gente aqui só vem dar um gostinho para vocês. Tá bom? E tem muitos deles cheios de sonhos, professora. Uau! Principalmente nessa área das ciências, querem ser cientistas, colocaram vários sonhos e a gente está torcendo para que vocês realizem. A gente prepara a aula aqui com bastante carinho. Devido ao tempo, a gente precisa pensar como trazer essa aula para vocês. Então, aqui a gente desperta algumas coisas em vocês, corre atrás, vai lá na internet, busca no livro, e aí vão se apropriando cada vez mais, tá bom? Vamos continuar? Agora, eu trouxe para a nossa aula mão na massa. Como você colocou aí, professora Kelly, tem uma turminha que quer ser cientista, que deve se encantar para explorar o Sol, não é isso? Então, turminha, a professora Viviane hoje vai fazer junto com vocês, nós vamos fazer mão na massa. O que é isso? Nós vamos construir juntinhos com vocês, uma luneta. Lembrando, esta luneta que a gente vai fazer junto é uma luneta com materiais que a gente tem aí em casa. Mas se você é um apaixonado e quer ampliar e explorar o céu, você também pode fazer uma luneta muito mais elaborada, com outros elementos, é só buscar lá o tutoriais que vai te orientar. Então, a professora Viviane trouxe hoje uma luneta que você pode fazer aí com os materiais que você tem na sua casa. Combinado? Vamos fazer comigo? Acredito que vocês vão gostar muito. Então, olhem aqui, por favor, ó. Para essa aula, vocês vão precisar um rolo de papel toalha, um rolo de papel higiênico, canetinha para decorar, cola e tesoura sem ponta. Vou deixar um pouquinho aí para vocês olharem, combinado? Do material que vocês vão utilizar. Nós vamos fazer agora uma luneta, este instrumento que contribuiu com as grandes descobertas sobre as observações lá no céu. Tá bom? Vamos lá para a nossa luneta? Então, observe. Vocês vão observar que quando você pegar aí na sua casa o rolo de papel toalha e o rolo de papel higiênico, ele não vai entrar. O que vocês vão precisar fazer? Você vai precisar desmontar. Então, já estou avisando, não vai conseguir, tá? Você vai desmontar o rolo de papel higiênico assim, ó. Tá vendo? Depois que você desmontar, aí você monta ele de novo dentro do rolinho, ó. Estou montando ele de novo. Eu desmontei e montei.
Por quê? Agora eu consigo deixar ele na espessura que eu preciso, ó. Olha aqui. Tá vendo? Se você não desmontar, não vai conseguir. Então, a professora desmontou, mediu, deixou do jeitinho que eu quero, ó, e colou. Olha como vai ficar. Eu já trouxe um pronto para a gente ganhar aqui o tempinho da... Tá vendo? O tempinho da TV. Professora Kelly, vou pedir para a professora Kelly encapar este e eu vou encapar este, tá bom? Porque os dois precisam estar encapados. Encapa, por favor. Você vai pegar uma folha que você tem na sua casa, da sua cor, da sua preferência. Pode ser folha de revista, para quem tem revistas. Você vai só colar, tá bom? Você vai colar os dois. Opa! Então, olha como vai ficar. Um rolinho eu já encapei. Tá vendo? Um rolinho está encapado. Encapou, olha que legal. Terminou de encapar, a professora Kelly já me ajudou. Olha como vai ficar. Olha aqui. Tá vendo? Ó. Tá um pouquinho de cola aqui. É porque a gente está fazendo ao vivo para vocês verem, ó. Tá vendo? Aqui, meus amores, ó, nessa parte aqui, que divide as duas cores, a gente vai pôr um limitador com essa tira. É uma tira de EVA. Ah, professora, não tenho EVA. Você pode fazer com o jornal, dobrar bastante vezes o jornal ou a revista. Olha aqui, turminha. Este vai ser o limitador da nossa luneta. Vocês vão colar aqui também. Ó. Pro, não tenho EVA. Pode ser tirinhas. Você dobra várias vezes a sua revista, ó. Olha como vai ficar esse limitador. E agora, olha aqui. Ó. Você vai fazer a sua luneta. Ó. Professora, eu sou um curioso, eu quero fazer uma luneta que eu consiga ver mais longe. Você pode pedir a ajuda de um adulto e comprar lupas e colocar aqui. Sabe aquelas lupas que aumentam? Vocês podem colocar aqui. Aqui é só uma sugestão para vocês brincarem aí, a turminha que é curiosa. Lembrando desse limitador, tá bom? Para ter esse movimento, ó. Olha o movimento, tá bom? É uma luneta simples e você, de acordo com o seu interesse, com a sua curiosidade, você pode explorar e fazer outras, tá bom? Ó. Certinho? Por que a professora trouxe a luneta? Porque a partir da luneta, desse instrumento aqui, quantas descobertas a gente fez. Turminha, a nossa aula está chegando ao fim. Sim, professora. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês, os curiosos por explorar o céu, façam a sua luneta. Se não tem este material, quer uma mais elaborada, faça uma mais elaborada. Ou quem curte, lembrando, a luneta você olha especificamente um ponto, diferente a olho nu. A olho nu você vê, né? A sua visão é maior, a luneta é específica, vai focar naquilo que você quer observar. Professora Kelly, muito obrigada. Eu que agradeço, professora. A gente pode pedir para que eles contem se gostaram da aula. A luneta, nesse caso, é mais para que vocês consigam focar aquilo que você quer olhar. Lógico que não vai dar para enxergar a lua a partir dela. Mas é só para que vocês tenham uma ideia e despertem aí em vocês a vontade de querer conhecer mais, de olhar, de criar instrumentos também, certo? E lembrando que dá para brincar sim. Se você fazer uma luneta dessa e à noite você focar só na lua ou você focar só em uma estrela, você vai conseguir observar sim. É um brinquedo, né? Um brinquedo simples, porém tem sim a sua utilidade para a observação da noite, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima sexta-feira com a nossa aula de ciências. A gente espera ansioso, que é a oportunidade da gente matar as saudades de vocês.
que vocês continuem fazendo as atividades dos professores de vocês. É sempre muito importante essa parceria. Os professores, vocês, que eu vi que o chat ali melhorou, né, professor? Sim, com e a certeza. gente aqui. E já vão preparando aí todo o material, que agora já tem aula de matemática. A professora está chegando com a aula de matemática para vocês, tá bom? Muito obrigada e um lindo, lindo, lindo feriadão, final de semana. Tchau, Aproveitem tchau. bem. Aproveitem, turminha. Tchau, Tchau. 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 O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva e estou aqui para mais uma aula de matemática. Isso mesmo, hoje daremos continuidade à nossa aula que iniciamos ontem, Figuras Congruentes, parte 1, e hoje nós vamos para a parte 2. Mas eu não estou sozinha, olha quem está comigo, professora Lilian, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito bom dia às famílias, professores e professoras e maravilhosos estudantes do terceiro ano. Eu sou a professora Lilian e olha, estou animadíssima para mais essa aula aqui junto com vocês e com esse convite maravilhoso da Progenô. Imagina, que bom que você está conosco. E sabe, que bom que vocês estão aí conosco também. Muita gente dando bom dia, professora, muita gente de Serra Negra, de Carapicuíba e até de Embu-Guaçu. Olha que legal ter todos vocês aqui juntinhos conosco. Então vamos para a nossa habilidade de hoje? Por favor, na tela. Vamos lá? Isso. A nossa aula tem como título Figuras Congruentes, ou melhor, Figuras Congruentes? Parte 2. A nossa disciplina é matemática e a habilidade tem por objetivo reconhecer figuras congruentes usando sobreposição e desenhos em malhas quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais. É isso mesmo. Então, olha só, ontem nós vimos aí um pouquinho, formamos esse conceito, não é? Do que são ou não figuras congruentes e hoje nós daremos continuidade a este tema. Exatamente. Olha, o pessoal ali de Campinas, tem de Mogi, estão dando bom dia também, Muito dizendo bom que dia. eles recordam da aula. Para ter certeza, então, vamos lançar essa primeira pergunta. Vamos lá. Você compreendeu, de fato, aí o que são figuras congruentes? Sim ou não? Vamos fazer uma enquete aí rapidinho. Olha, eles já estão sinalizando ali para nós. Exatamente. Olha, o pessoal de Ribeirão, Carapicuíba, Penápolis, Serra Negra, que já foi falado, olha só, sim. Algumas crianças ainda não. O pessoal de São Paulo também, dizendo que lembra. Muito bom. Olha lá. Então, está tudo bem, não é? Porque Que hoje maravilha. eles terão o quê, Progenô? Hoje eles terão novos desafios e terão também que apresentar o desafio proposto de ontem. Vocês lembram? Já chegaremos nele, tá bom? Então vamos para mais um questionamento aqui. Nós podemos afirmar que no Tangram nós temos figuras congruentes? Olha lá o Tangram. Vocês se lembram dele? Este quebra-cabeça chinês, formado por 7 peças, não é? 7 formas geométricas, que nos possibilita aí criar mais de 3.000 novas figuras. Será que nós temos aí figuras congruentes no Tangram? Olha, todos estão dizendo que sim. Será que vocês conseguem, então, apontar quais são essas figuras congruentes? E então? E nós vamos perceber aí e retomar esse conceito de congruência. Retomar para quem lembra e Isso. aprofundar aí um pouquinho mais. E para quem não lembra de ontem, olha, vai ter a oportunidade de hoje desenvolver esse conceito. Certamente. Muito bem, olha, a Bianca está dizendo que tem, olha, Triângulos, os não é? triângulos. Nossa, mas será que Será todos? E então? E aí, Bianca? Conta para nós, será que todos eles são congruentes? Nós temos aí no Tangram 4, ou melhor, 5 triângulos, não é? Será que todos eles são congruentes? E então? Então, eles estão colocando... Vamos formar o Tangram? Vamos só colocar na enquete que vocês aí acertaram que de Isso fato, mesmo. olha só, nós temos
Mas, e então, quais são os pares? Vamos descobrir? Lá já está mostrando para nós, não é? Está muito fácil aí na tela, olha só. Nós temos 2 triângulos grandes, que são congruentes. Nós temos também 2 triângulos pequenos, que são congruentes. Então, são 2 duplas. Os Isso. 4 não são congruentes, não é mesmo? Não são, porque eles têm tamanhos diferentes. E nós já verificamos que eles são congruentes quando eles têm também ali a mesma medida, não é? O mesmo tamanho. Olha só, então podemos dizer que esses 2 triângulos grandes, eles são congruentes, certo? Olhem só, olhem lá. Deixazinho O Jefferson já está dizendo que ele foi pegar o Tangram dele para conferir. Isso Muito mesmo. bem. E o João Paulo disse que está certinho. Então, o Isso. triângulo vermelho e o azul. E para ser congruente, precisa ser da mesma cor, pessoal? Quem lembra aí? Não. Precisa ser? E nós temos aqui os triângulos. Não, muito bem. Olha, disse a menores. Mariana, a Raquel, Joelson, Yasmin, Giane. Muito bem. Não Muito precisa. Olha lá. Então, os 2 triângulos grandes formam um par de congruentes, os 2 triângulos pequenos também são congruentes. E aí nós temos as demais formas geométricas que compõem o nosso Tangram, que elas Olha não lá. são congruentes, não é? Olha, nós temos aí ainda o quadrado, Muito bem. nós temos o paralelogramo. Olha o pessoal de Bauru ali amando essa aula de matemática também. Muito bom. E para finalizar, nós temos aí o triângulo médio, não é mesmo? Que apesar de ser triângulo, não é congruente Com a os nenhum dos demais. outros, certo? Certíssimo. Muito bom. Isso mesmo. Então vamos passar aqui para a nossa próxima tela. Exato. E vamos relembrar aí com vocês e fazermos juntos, não é? Construirmos aqui o nosso desafio que foi proposto ontem. Vamos para a tela então? Observe esta imagem e encontre as figuras congruentes. E então, pessoal, olha, o Eric falou que ele fez o Tangram dele errado, não tem problema. Tenta fazer aí novamente. Mas agora aquele desafio de ontem que ficou para vocês encontrarem a partir dessa malha quadriculada quais eram as imagens aqui, não é? As figuras que apareciam nesse desenho que são congruentes. Quem sabe dizer? Vamos lá. Vamos anotar ali. Então, Pegar deixa eu aqui ver a quem caneta. coloca. As nuvens. As nuvens, Miguel, se não muito me bem. engano. Então, coloquem aí as nuvens, coloquem aí, professora Genô, e vocês aí de casa, se quiserem também anotar o de Preciso vocês. habilitar a caneta. Aqui. Caneta. Isso. E aí, volta um pouquinho. Mais um. Mais um. Aí. Ups. Olha lá. E então, disseram ali. A caneta. Calma, pessoal, porque às vezes... Vamos deixar o oráculo voltar pra gente? Isso. Olha lá, oráculo, volta então naquela imagem toda linda, naquela paisagem, olha lá. Isso. Então, Agora olha sim. só, primeira coisa que vocês colocaram aí, as nuvens. O que mais? Olha, a Yasmin está colocando que a torre. As Muito bom. nuvens, as torres. Vou pôr no plural, tá, Yasmin? Porque uma torre é equivalente ali a outra torre. Então, podemos colocar as torres. O que mais? Olha, as setas do sol, disse o Matheus, o Marcelo, a Marcela, o Davi. Observadores essa turminha, hein? Sim. Muito bom. E olha, esse pessoal aí, ó, Milena, Iris, Daniel, Isabelle, Camille, Júlia, Manu, Ami, Maria Luísa, Lara e Kate, que super acompanham, deixam recadinhos, participem também aqui com a gente. Olha, estão dizendo que as grades, tem losango nas grades do portão, muito bem. Isso. Então, as grades. A gente vai colocar como grades, tá bom? Do portão esses losangos. E o que mais?
As árvores laterais, muito bem. Parecem mesmo, não é? Árvores ali na lateral, em verde. E tem o mais que alguma mais? coisa Tem ainda. mais uma coisa. O gramado de Sil e Yuri, muito bom. E então, quem aí de casa se animou para fazer aí uma paisagem? Olha, essa daí foi construída a partir da malha quadriculada no computador. Então, vocês podem também fazer na malha do caderno, não é? Exatamente. E veja quantas possibilidades, não é mesmo? Foi Muito construída bom. aí. E vocês podem ter ideias para fazer e construir outras imagens também, não é? Exatamente. O Eric está dizendo que ficou muito lindo. Então, Eric, faz um Ficou desse mesmo. também aí, para que nós possamos ver a sua arte, o seu trabalho. E agora, Progenô, será que eles estão preparados, gente, para uma Eu acho sequência que de sim. desafios? E aí, coloquem pra gente se vocês estão preparadíssimos. Vamos lá. Ó. Parece que o A Cristiano já Manuela está. Oráculo, coloca pra gente um pouquinho na tela cheia, porque ela não conseguiu printar. Então, printa aí ou tira a foto dessa imagem, o Oráculo vai colocar na tela. Isso. Olha lá. É Então- muito importante o registro, não é? Deixa eu Exatamente. aproveitar para frisar aí essa questão para que vocês possam registrar tudo que temos aprendido aqui nas aulas. Exato. Agora eu acho que deu, não é? Então, vamos começar o nosso super desafio. Vocês estão preparados? Eu acho que sim. Preparados? Preparadíssimos. Vamos lá então? Vamos lá? Sim, eu estou, disse a Isabela. Então, Por favor. vamos lá. Olha só. E aí? Congruentes ou não congruentes? Esse é o primeiro desafio, não é, Pro? Exato. E então, congruentes ou não congruentes? Olha a Lívia, o Ramon, Daniel, O várias Nicolas. crianças colocando ali que não são congruentes. E por que elas não são congruentes? Progenô, Ah, será que eles vão saber responder? será? Eu quero ver agora essa resposta. Será Olha que eles só. não são congruentes por quê? Opa, Por alguém causa do colocou. tamanho delas. Isso. Muito bem. Olha a Emily, muito bem. Então aqui elas não são congruentes, certo? Não são, não. Então, não são congruentes. Olha só, todas têm a mesma cor, a mesma forma, são pentágonos aí, o mesmo número de lados, porém Diferentes. diferentes. No tamanho, não é? No tamanho, exatamente. Medidas diferentes. Pode passar para a próxima? Próximo. Ó, o Henrique está dizendo que ele percebeu o tamanho diferente. Muito bom. Olha essa imagem, que fofinha. E aí? São congruentes? Ou não congruentes? E então? A Antônia já colocou, eu sabia. Eu sabia. Muito bom. Sim, são. Olha, tem um nãozinho ali perdido, mas a maioria sim, sim, sim. E por que elas são congruentes, então? Lembrando que elas têm aí cores diferentes, não é? Uhum. Algumas estão com contorno apenas, Exato. mas elas são congruentes mesmo assim? Olha, o Matheus Sim. disse que sim, elas têm o mesmo tamanho. Tamanho. O Henrique disse que elas têm o mesmo formato, o mesmo número de lados. Muito bem. bom. Isso quer dizer que elas, sim, são congruentes, não é? Muito bem, então sim. Então, congruentes, sim, pode até ligar uma seta ali que são congruentes, da palavra congruentes para o sim, da outra. É melhor, né? Sim. Borracha. Peraí, deixa eu habilitar. Então, sim, elas são congruentes. Olha que legal. Giovana, que bom que você adora matemática. Olha, o Vitor está dizendo que as cores é que são diferentes. E nós Muito vimos bem. aí que nesta questão de congruência e não congruência, a cor não influencia, não é? Exatamente. Então, Então, próximo desafio? São congruentes. Vamos para o próximo. Olha lá. E agora? Ficou um pouquinho mais difícil, não é? Temos aí mais figuras para observar. Podemos dizer que elas são congruentes? Sim ou não? Então, congruentes ou não congruentes? Olha, professora, uma Não, chuva gente, de não. muito bom. bem. E por que não são?
Olha, alguém colocou. Por conta do tamanho, os triângulos são de tamanhos diferentes. Muito bem. Exatamente. Então, elas são não congruentes, certo? Exatamente, são não congruentes. E então, será que eles estão preparados aí para o próximo desafio? Mais uma pergunta? Eles estão, certamente. Então. Vamos para este, então. Esse aqui nós temos até uma demonstração aqui, não é? Exato. Então, congruentes Ou não congruentes? O que vocês acham? Parecem borboletas, não é, professora? Ah, Lembrando... essa foi a ideia, não é? As borboletinhas. Sim! Lembrando que esta imagem, vocês se lembram qual o nome dessa forma geométrica que é usada aí 2 vezes para formar essa figura? Ai, quem lembra? Deixa eu ver. Ela Quero ver não o está primeiro presente ali. no Tangram. É uma outra figura. Olha, já estão colocando que é congruente, A né? Lavínia escreveu a palavra, inclusive, não é? Olha, Maria Clara, trapézio, isso mesmo. Muito bom. Colocaram ali também que parecem livros, não é? Livros abertos. Olha que criatividade, que imaginação é de vocês. Ou janelas. Isso, janelas também abertas. São 2 trapézios que, se sobrepostos, um sobre o outro, não é? Colocados um sobre o outro, ficam aí bem certinhos. Então, nós descobrimos que eles são, de fato, congruentes, certo? Olha lá. Assim como vocês já tinham colocado. Muito Muito bem. bom. Então, pode mudar a cor, só não pode mudar o tamanho, a forma, o número de lados. Muito bom. Sim, são congruentes. Muito bem. Então, e agora nós vamos para o próximo. Retomar, então, todo o conceito para quem, de repente, aí ficou em dúvida. Que bom, Lavínia, que você está adorando Lavínia, Camila, Juliana. Maravilha! Os professores e professoras maravilhosos. Sim. Vamos, então, retomar esse conceito? Vamos lá? Vamos. Então, para que as figuras sejam congruentes, o que elas precisam? Vamos lá? Primeiro, elas precisam ter as mesmas medidas, olha aí. Elas precisam ter as mesmas medidas ou o mesmo tamanho, certo? O que mais que elas precisam, Pro? Ser iguais em forma e tamanho, porém, podem estar em posições diferentes. Ah, isso é importante, não é? Sim. Mais uma coisa, as cores das figuras não necessitam ser iguais. Olha só. Então, as cores não necessitam ser iguais, elas podem ser diferentes. E nós temos aqui um exemplo para mostrar, não é? Exatamente. Temos Por exemplo, alguns para brincar aí com vocês. Isso. Olha lá. Veja, por exemplo, essas 2 figuras. Parece uma casa ou uma seta. Elas são congruentes? Ó, o Nicolas, a Lívia, a Júlia estão dizendo que elas são de cores diferentes. E a Sim. Giovana está dizendo que sim, elas são congruentes. E olha, Muito bem. eu vi ali acho que foi o Jefferson, Giovanni, para ter certeza, já que elas estão aí na sua mão, Vamos Progenô, sobrepor? sobrepõe as peças, dê aquela Opa. giradinha na peça. Opa, na peça, não é? Tá bom, professora, eu vou girar só a peça Mas pode dar uma giradinha também, se você quiser. e vou sobrepô-las aqui. Olha como ficou perfeitinho, uma sobre a outra. Olha só. Isso quer dizer que elas são congruentes, porque elas têm as mesmas medidas, o mesmo tamanho, certo? Certíssimo. No mesmo formato. Então agora eu vou pegar aqui uma peça que tem... Quantos lados, pessoal? Tem essa peça aqui, olha. Quantos lados? Digam aí, ó. 1, 4, muito bem. A Pro Tem Cristina 4 ali já lados. está nos Então, ajudando, olha só. a gente pode dizer que é um quadrilátero. Sim. Vou pegar outro quadrilátero. Então, vou pegar até o da mesma cor. São congruentes? Olha só, também tem 4 lados, hein? São quadriláteros, têm a mesma cor. Exato. Será que são congruentes? E então? Sim ou não? Ah, Não, olha eles lá. entenderam muito bem o Muito conceito, Pro. bem. Muito bom, essa turminha está Olha, não precisa só ótima. ser o número de lados. Então, Isso. se eu colocar aqui, ó, sobreposta,
Gente, já não dá, não é? Olha, não é do mesmo tamanho na lateral, nem nessa parte aqui. Exatamente, não é congruente. Sensacional essa turma do terceiro ano. E nós temos mais um desafio aí para eles, não é? Temos sim. Vamos lá então? Para quem adorou aí as imagens, as figuras, não é? Feitas aí, essa ilustração feita a partir da malha quadriculada, dá uma olhadinha super atentamente e contem pra gente, observando a imagem, será que vocês conseguem apontar aí quais são as figuras congruentes que nós temos aí nesta imagem? Deixa eu ver quem vai ser a primeira pessoa a falar alguma... Olha, o Murilo, ele disse que é o chão, mas qual parte do chão, Murilo? Ó, a Emanuele disse que são as setas do sol. Muito bem. Pedro, quais nuvens? Porque nós temos 3 nuvens aí nessa imagem. As 3 nuvens são congruentes? Olha, o Rafael disse que é a grama. A grama é congruente. Isso. Elas têm aí o mesmo formato, não é? O mesmo tamanho. Isso. A Sofia apontou as montanhas ali, a terra, o que está de marrom, exatamente. Vamos colocar como montanhas? Pode ser? Pode ser. Olha, muito bem, que lindo. O Enzo disse que as nuvens laterais, a primeira e a última. Muito Será que é bom, verdade? Enzo. E a do meio? Por que ela não é congruente se ela também é azul? Quem sabe dizer? Olha, porque tem mais quadrados, muito bem. Isso mesmo. Então, nuvens laterais. Nuvens laterais. Exatamente. Temos aí mais alguma congruência na imagem? Ô, Laís, a Laís está dizendo o lago, né? A parte da água aí. Isso. Ela é congruente ao quê? Qual é a outra? Lembrando que para encontrarmos a congruência, nós precisamos ter duas coisas para comparar, não é? 2 objetos, 2 imagens, 2 instrumentos, certo? Então, se eu só tenho um lago, eu não posso dizer que ele é congruente, porque ele vai ser congruente com o quê? Exato. Olha, aí estão falando, né? Olha que legal os pássaros de tamanhos diferentes. Isso mesmo. Então, é um pôr do sol aí, ou um nascer do sol, não é? Tá com uma cara de sol nascendo, ou sol se pondo. Isso Vocês mesmo. podem decidir aí. Olha, amaram. Muito bem. Nuvem. Então, vocês encontraram todas as congruências. Será que eles aí de casa estão preparados para o desafio final que nós vamos deixar para o Genô? Olha, Pro, eles já encontraram todas as congruências que tinham nesta imagem. Eles estão provando para nós que eles são super capazes de também cumprir esse outro desafio. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos fazer aí uma síntese, uma retomada de tudo que nós já vimos. E na sequência, lançaremos aí um último desafio para que vocês façam e compartilhem conosco. Tudo bem? Tudo Então, bem. vamos lá para a próxima. O que nós exploramos hoje? O que nós aprendemos? Olha só, hoje nós exploramos a congruência em figuras planas. E o que ficou muito claro para nós, não é? É que para eles também ficou muito claro, não é verdade, Pro? Exatamente. Que para ser congruente, o que precisa? O mesmo tamanho, precisamos também ter o mesmo formato, não é? Independente se as cores forem diferentes. Exatamente. E foi o que eles foram colocando para a gente ao longo da aula. Essa Muito turma, bom. olha, sensacional. Vamos voltar na tela, Cauã. O Cauã quer que volte, porque ele quer ler aqui, ó. Isso. Qual é a proposta? A proposta é a seguinte, olha, que tal você aí de casa agora criar a sua própria imagem com figuras congruentes e depois compartilhar conosco? Que tal? E então? Olha que desafio bacana. Exatamente. Então, para esse desafio, vamos dar alguns exemplos? Sim. Se eles quiserem aí, não é, pensarem como fazer, então eles podem pegar, por exemplo, qualquer imagem, não é? E olha, por exemplo, se eu preciso de uma congruência, reparem.
Tenho aqui congruentes? Teria que ficar um pouquinho mais para cá, olha só. Sim. Sim, Quem? nós temos aí os telhados, Os telhados, não é? Ou os independente triângulos das cor. cores, exatamente. E eles podem, com essas formas, formar aí paisagens, pessoas, o que eles desejarem, não é? Quero ver a criatividade de vocês. Certamente lindas imagens virão para nós. E olha só, vamos aproveitar para deixar aqui também o nosso formulário. Exatamente. Para que vocês avaliem a nossa aula e que dessa maneira possamos cada dia melhorar mais, trazendo coisas muito bacanas aqui que nos ajudam a compreender melhor esses conceitos. No caso hoje, congruências. Exatamente. O Cauã está dizendo que ele amou, ele ama a gente. Que bom. Você e Muito todos bom, aí Cauã. do terceiro ano. Que prazer estar aqui. Ó, Um grande beijo, até a próxima. até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.